Trazer um outro caso para você aqui no Balanço Geral. E queria que você prestasse atenção, porque esse caso que a gente vai trazer agora, eu vou chamar a sua atenção para uma nova voz, uma nova imagem que vai estar com a gente aqui no Balanço Geral. Você vai ficar com um? Vou ficar com... Eu vou trazer a reportagem, e na sequência nós vamos bater um papo com ele, que está estreando hoje com a gente aqui no Balanço Geral. E ele estreia com uma história que ele sabe narrar. Ele, que é um grande repórter, já passou por aqui pelo nosso Balanço Geral, tem uma história de sucesso aqui na RIC Record TV. Você vai relembrar da voz dele e da imagem dele. Na sequência, nós vamos conversar com ele também. Estreia hoje com uma grande história, que é mais de um caso que segue impune. Um universitário que lutava contra problemas de saúde gravíssimos e ele morre de forma inesperada, vítima de tortura e assassinato. Quando todo mundo estava preocupado com os problemas físicos dele, o rapaz acaba morto. E por alguém que ele conhecia, estava do lado, estava próximo. O próprio namorado, segundo a investigação. Mas esse suspeito não foi preso. Por quê? Confira a reportagem. Quem chora é uma mãe que não pode mais abraçar seu filho. Sinto muito saudade do meu filho. Mas é um vazio, uma dor muito grande, sabe? Que a gente não deseja pra mãe nenhuma isso daí. Vendo meu filho queimado naquele estado no hospital. Ninguém entende a dor de uma mãe. Ninguém entende. Sabe, você perde um pai, que deu hoje, está fazendo 38 anos que eu enterrei meu pai. Enterrei minha mãe. E agora, enterrei meu filho já, né? Dona Maria Francisca um dia segurou Jungles Josemar Queiroz nos braços. Deu carinho, cuidou, educou. O pai, policial militar, cabo da reserva, matriculou o menino em uma escola militar. O que o pai quer de você, que você prossiga os seus estudos e seja seja quem você quiser. A vida sexual é tua. Nunca recriminei ele, sempre abraço e beijo. Então... Jungles não queria seguir a carreira do pai. Ser militar não estava nos planos dele. Na fase adulta, ele decide sair de casa, deixar pais e 2 irmãs para trás. E toma uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele deixa o cabelo crescer, se veste de mulher e vem se prostituir aqui nas ruas do bairro Boqueirão. Aqui ele usa drogas e conhece Cristiano, usuário de drogas que vive pelas ruas do mesmo bairro onde Jungles ganha a vida na prostituição. A família não o abandona. Seu Josemar faz questão de pagar café da manhã, almoço e janta e uma kitnet para Jungles, que a essa altura, mesmo contrariando a família, já mora com Cristiano. Sexo, drogas e riscos. Não demora muito e vem a notícia que o abala por um tempo. Jungles contrai HIV e só conta para Jade, a irmã caçula. Nós tínhamos uma relação muito próxima, assim, que eu ficava deitada conversando com ele, a gente ficava abraçados e tudo mais. E em uma dessas noites ele me falou, ai Jade, eu fiz aquele teste de novo e dessa vez deu positivo. Então ele falou assim, mas nem conta pra mãe, que você sabe como é que amanhã ela vai ficar preocupada. Eu falei, como é que vai ser agora? Ele falou, agora não sei, Jade. O diagnóstico motiva Jungles a parar com as drogas e a realizar o sonho de ser técnico em enfermagem. A mãe, Dona Cícera, dá a maior força. Ela se matricula. Mas era muito chegada, estudava junto, fazia trabalho escolar junto. Porque ajudar quem precisa, fizemos um pacto, sabe? Nas quinta-feira nós saímos na rua para ajudar esses pessoal de rua, né? Fazer curativo, de graça, tudo. Só ficou nos sonhos e tudo mais. É bem difícil. Já a união com Cristiano ia mal. O motivo? Jungles limpo, crescendo na vida e Cristiano afundado nas drogas. É que ele não aceitava ajuda. Se não bastasse os problemas na relação em casa, Jungles teria de encarar outro desafio. Superar uma leucemia, que é um tipo de câncer no sangue. Daí aquilo aqui foi para um buraco, assim, sabe? Eu não sabia se
se eu chorava, se eu desmaiava, eu fiquei assim, sem ação na hora. E a gente lutou tudo, ele ficou careca lá no hospital. Quando ele se preparou, fez as químio, que tá tudo certo assim, para transplante, né? Era a última química que ele fez, né? No dia 7. Que daí eu fui para casa com ele, pegou alta, eu levei ele para casa. Essa é a última química, agora cuida bem dele, né? O tratamento deixou Jungles fragilizado fisicamente. Cristiano, que deveria cuidar dele em casa, o agredia. E o pior ainda estava por vir. Jungles em um hospital com queimaduras por todo o corpo e Cristiano, o único suspeito do crime. 8 de abril de 2018. Cristiano e seu marido estão nessa casa, hoje em reforma, cedida pelo pai de Jungles. Horas antes do Jungles ir parar no hospital, ele participava de um churrasco aqui no fundo da casa em que ele residia com o Cristiano. A dona Cícera, a mãe dele, também passou por aqui. E por último, o seu Josemar. Foi praticamente uma despedida. Foi uma despedida. Cheguei aqui por volta de 18 horas, ele já me recebeu no portão. Daí ele me abraçou, me beijou, nós se abraçamos, na verdade, se beijamos. E dias atrás, no Dia dos Pais, eu chamei a atenção dele devido a ele estar fumando, estava fazendo uma recuperação de quimioterapia, de leucemia, né? E daí ele me pediu perdão e tal, foi o contato assim, em pé, que ele me deu um abraço e me beijou. Horas depois, o senhor recebe a informação do hospital e com queimaduras de 3º grau. Isso, no dia seguinte, por volta das 6 horas da manhã, recebi uma mensagem no meu celular que ele estava internado no Hospital Evangélico com queimaduras. Ele me falou para mim, pai, foi um acidente. O senhor acreditou na versão dele? Não, isso não procede, porque o assado foi por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, onde a Cícera que fez o churrasco. E a churrasqueira, na verdade, no outro dia nós estivemos aqui, depois do fato ocorrido, verificamos a churrasqueira, ela falou, não, tá do mesmo jeito que eu deixei. Então a situação ocorreu dentro da casa. No meu entendimento, ele estava na cama, ele estava em recuperação, fraco, frágil, né, tudo. E daí houve a situação aí onde ele foi se refugiar no banheiro. Refugiar no banheiro e daí já o fato ocorrendo já, né? De lá aqui, foi no banheiro. Do banheiro ele teria saído aqui pelo corredor. Isso, daí acho que foi por volta de 2, 3 horas da manhã, segundo informações, que houve os gritos, né? Mas ele foi sair lá pro lado de fora, lá pra rua, por volta de 5, 6 horas da manhã, né? Conseguiu chegar até a calçada. Isso, estouraram o cadeado, ele foi na calçada, daí devido ao transeuntes, para trabalhar os trabalhadores, daí viram a situação e ligaram o 91 lá, né? Segundo o Ministério Público de São José dos Pinhais, Jungles sofreu queimaduras decorrentes do uso de querosene. Ferimentos tão graves que ele não resistiu. Morreu 2 dias depois no Hospital Evangélico. Cristiano esteve no velório, mas negou que tivesse provocado lesões que levaram seu companheiro à morte. Era para dar explicações na polícia, mas ele fugiu. Que história! Não parou por aí, não. Onde está Cristiano dos Santos Dias? Como ele conseguiu escapar todo esse tempo? O Daniel traz a segunda parte dessa reportagem. Sinto muita falta do meu piá. Não é justo o que fizeram com o meu piá. Dizem que quem é vivo sempre aparece e apareceu embaixo do viaduto Capanema. Certo dia, a Jade, a irmã caçula do Jungles, parou aqui nesse semáforo. Quando ela olhou para o lado, viu o Cristiano pedindo dinheiro, batendo nos vidros de todos os carros. Ela não esboçou nenhuma reação, ficou observando o comportamento dele. Assim que o semáforo abriu, ela foi na direção do terminal rodoferroviário de Curitiba. Na primeira oportunidade, ligou para uma irmã. Disse, acabei de ver o Cristiano pedindo dinheiro embaixo do viaduto Capanema. Liga para a polícia. O contato foi feito, mas ele não foi localizado. O Ministério Público denunciou Cristiano dos Santos Dias por crime de homicídio qualificado por motivo torpe. Requereu a prisão preventiva, aquela por tempo indeterminado, alegando garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Sabe qual foi a resposta da Justiça? Nenhuma.
Ele, depois de um tempo, expira e então o processo é suspenso até que se encontre o paradeiro dele. E esse é o nosso motivo que nós estamos entrando no caso para auxiliar a Justiça a novamente expedir um mandado de prisão e encontrar o denunciado companheiro do senhor Jungles. E não foi só esse pedido de prisão. Ele foi até Matinhos, cometeu o delito de furto e 2 anos depois o Ministério Público pede sua prisão preventiva e até hoje não há decisão nos autos. Entendeu? Depois de, segundo o Ministério Público, matar Jungles, Cristiano foi curtir praia no litoral paranaense. Lá ele furtou, foi preso, mas até hoje o caso não deu em nada. Enquanto isso, fomos atrás dele embaixo de viaduto. Conhece? Já viu ele por aqui? Já. Já vi. Por esses dias aqui? Uhum. Sabe por onde ele circula aqui? Por onde ele anda? Não. Não? Às margens do Rio Belém. Olha, que é familiar, sim. Mas circula por aqui? Faz tempo que eu não vejo. Na calçada do Mercado Municipal. Talvez conheça por outro nome. Mas assim... Cristiano, não. Nada assim. E até na fila da Fundação de Ação Social. É tanta gente, é todo rosto aqui, né? Ainda mais negócio sem máscara. Com a máscara é mais difícil você distinguir a pessoa. Mas ele é familiar aqui na turma pra mim, cara. Eu já vi esse rosto aqui. Desta vez, não o encontramos. Sem mandado ou flagrante, ele não vai para a cadeia. E é por isso que a família do Jungles procurou essa advogada, para cuidar do processo e agora, quem sabe, diante da gravidade do caso, tentar meios de alcançar a justiça. Impunidade e injustiça para a família de Jungles, que fica até hoje sem poder enterrar efetivamente o seu filho, seu irmão, com aquela sensação de justiça, de que, de fato, eles fizeram o que tinham que fazer para deixar o Jungles ir embora com tranquilidade. Aí cheguei no hospital, eu vi meu filho naquele estado, deixei meu filho tão bonito em casa, tudo queimado. Eu quero justiça, sabe? A vida pra mim acabou agora. Eu não tô sobrevivendo, não tô vivendo mais, sabe? E por onde anda o Cristiano? Deixa eu conversar agora com o Daniel, ele está ao vivo com a gente aqui. Aliás, Daniel, vem cá, chega perto aqui, Daniel. Dá licença. Aqui, por favor. Doutora, aqui. Tudo certo? Garçom. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Daniel Santos, nosso repórter, ele que já teve uma passagem aqui pela RIC Record TV. Já sim. É uma passagem, inclusive, vitoriosa, de muitas conquistas. Muito trabalho. Fez história, muito trabalho por aqui. E o Daniel estava também na Record, só que lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Exatamente. E agora volta aqui a Curitiba para reforçar, inclusive, o nosso time e contar histórias do jeito que só o BG sabe contar. Obrigado, Jason. Daniel, já começou com uma história quente, né, Daniel? Opa! Uma história quente que você foi atrás juntamente com a nossa produção. E por pouco o Balanço Geral não localiza o Cristiano. O que Mas foi faltou? questão de minutos. O que faltou? Estava na calçada do Mercado Municipal quando chegamos e os outros dizendo, olha, ele estava aqui. E quando uma mudinha te aborda e faz sinais de que, de fato, ele estava ali, a gente acredita, né? E ela abordou, mostrou o caminho, só que na nossa chegada ele já tinha dado no pé. Então, esse homem deve estar circulando pelas ruas aqui em Curitiba, Daniel? Embaixo do viaduto Capanema, Mercado Municipal, aquela região toda ali, ele vive circulando nessa região, até proximidades da DHPP. E a polícia, ela continua investigando, vai atrás, tem mandado contra ele? Como é que tá? Então, Jason, se a polícia abordar ele hoje, não tem nada contra. Porque o mandado, ele foi pedido, o Ministério Público fez a parte dele. Encaminhou para a Justiça de São José dos Pinhais. Cadê a resposta? Até agora nada. A Justiça não determinou, a Justiça não deu o retorno. De 2018 para cá, a Justiça de São José dos Pinhais não respondeu ao pedido de prisão preventiva, porque o Ministério Público considera ele uma figura complicada, perigosa, mas sem o retorno e sem uma situação de flagrante, ele não vai para a cadeia. Doutora Márcia, queria a sua opinião a respeito, doutora. Bom, o fato é o seguinte, é que houve uma investigação, essa investigação concluiu realmente pela autoria, ou seja, que ele é o autor do crime, que há elementos suficientes para isso. O Ministério Público também reconheceu isso, por isso
fez a denúncia, né? E naquele momento em que se vê que esse elemento também não vem responder junto à justiça, ou seja, fugiu, né? No momento que se vê isso, se pede, sim, o mandado de prisão dele. Agora, o fato é que os juízes têm uma coisa chamada prazo impróprio, ou seja, é um prazo que não existe, né? Mas tanto tempo sem uma resposta, ele não é obrigado a concordar com a polícia, com o Ministério Público, mas é obrigado, na minha opinião, a dar uma resposta, até porque nós temos 2 momentos de luto, né? Nós temos um momento de luto em que a família enterrou o ente querido e que fica sobrestado, digamos assim, fica pairando no ar esse luto até que a justiça seja feita. Então, é uma injustiça, é uma agressão a essa família e aos amigos desse rapaz que não se finalize, né? E exatamente, se hoje a polícia chegar, engatar a mão dele, para fazer a identificação, não, é ele mesmo, patati patatá, foi bom conhecê-lo, até a próxima. Porque não há condição de prendê-lo, porque não há mandado de prisão. E a família, Daniel, a família da vítima, como é que tá? É claro, né? Busca e pede urgentemente para que algo seja feito. Você viu que a dona Cícera não consegue falar? Ela não conseguiu dar entrevista. Do começo ao fim, só chorando. Porque ela perdeu o filho dela, o filho que ela estimulou a estudar, né? Teve um problema familiar lá no começo e a gente divide essa história já, são em 5 ou 6 partes, né? Vamos lá. Ele como estudante de uma escola militar. Importante ser aqui, ó. Importante ser aqui, minha gente. Conta lá, Dani. Ele estudante numa escola militar. O pai cabo da PM dos tempos que a Polícia Militar do Paraná, não só do Paraná, usava a fusquinha, veraneio, né? Aquela polícia militar romântica dos anos 70, anos 80. O pai imaginou o filho mais velho seguindo o seu caminho. Aliás, eu quero dizer aqui a família, o Josemar e a Cícera, nós aqui somos solidários à família da vítima. Claro. Né? Somos solidários à família da vítima, inclusive pessoas que eu conheço, né? Inclusive, há muito tempo. Há tempos a gente não tem contato, mas que a gente realmente conhece e é solidário a essa família. Aí ele, na escola militar, fala pro pai, pai, eu preciso falar com o senhor. Não quero seguir o seu caminho, desculpa, mas eu quero seguir a minha vida. Sou homossexual. Imagine você, um cabo da Polícia Militar, recebendo essa informação do seu filho mais velho. A vida da família deu uma desmoronada ali, né? Começou a ter um entreveiro. Ele então decide sair de casa. Vai para as ruas do Boqueirão. Se veste de mulher, cabelo grande, cabelo comprido, e ele vai se prostituir nas ruas do Boqueirão. De repente vem o amor da sua vida. Aquele momento ali ele estava apaixonado. Em seguida, HIV, né? Depois do HIV, a leucemia. E foi a fase derradeira porque o Cristiano, que jurava amor, que dizia que o amava, seria seu companheiro, e ele comprou briga com a família por conta do Cristiano. O pai chegou e falou o seguinte, ô Jungles, eu não vou te deixar nas ruas. Você vai ganhar almoço, janta, kitnet, eu pago, não quero ver você nas ruas. O pai fez isso, Jason. Pagou kitnet, pagou refeição para ele, só que é o seguinte, tem uma outra casa até melhor. Larga esse Cristiano e vem para casa, mas deixa o Cristiano para lá, porque esse aí não tem mais jeito. Ele não. Eu só vou se for com o Cristiano. Ele era apaixonado. Exatamente, exatamente. Só que nessa discussão toda, ele brigando com o Cristiano, larga as drogas. Larga as drogas, vamos seguir no nosso caminho, a nossa vida. Faz como eu, tô limpo. Vamos seguir aqui? Não, não quero. Quero continuar a minha vida aqui nas ruas. Nessa há uma discussão e supostamente o resultado dessa discussão foi ele encharcado de querosene e sendo incendiado. Uma situação triste, Jason, triste. Olha, eu tenho alguns comentários aqui que tá bombando o assunto, inclusive no BG, no YouTube, né? Bom, o pessoal e aí são vários comentários, trazer alguns aqui, né? É a realidade de muitos que permanecem nas ruas do Boqueirão, inclusive. Aliás, ali tem uma região ali, né? Tem. Quem circula pelo bairro do Boqueirão conhece muito bem, Eliane Frank, desembargador Antônio de Paula, Bartolomeu Lourenço de Guzmão, Simão Kusubuts. A realidade é a mesma. É tudo ali, né? A realidade é a mesma. Continua rolando prostituição e o pessoal continua sendo extorquido. Conforme a gente já mostrou aqui no passado, no Balanço Geral, o pessoal continua pagando para trabalhar na rua, pagando pedágio.
e continua tendo cliente. Isso. Acho que é bom frisar isso também. Isso. É bom frisar isso também. Só funciona assim, tendo cliente. Continuam como os qualquer clientes outro frequentando a comércio. região, né? Exato. O comércio continua sendo frequentado. Quem circula por ali, quem conhece a região, sabe disso. Você passa ali, pode ser qualquer horário, à tarde, né? Você vê carros bacanas, inclusive, parando na esquina. parando por ali Isso. na região para contratar o serviço. Fomentando, né? a prostituição. Fomentando. Aliás, há muita reclamação sobre isso, né? Inclusive lá dos moradores. Aí o pessoal fala aqui, né? Se tivesse seguido o conselho do pai, né? Talvez tivesse... Mas quem somos nós para julgar também, né, Daniel? Opa, estão falando isso aí? Estão falando aqui. Ah, tá. Né? Quem somos nós para julgar? Né? De fato, a escolha dele, né? Se fosse filho... agora aqui tem um comentário interessante, minha gente. Olha aqui, ó. Se fosse filho de político, o bandido já... ou melhor, se fosse filho de político, o bandido seria preso no mesmo dia. Será, doutora Márcia? Eu reconheço que, pelo que foi falado aqui, né, com certeza o Daniel tem mais informações, e que ele já teria, logo após o momento do velório, da sepultura, ele já teria deixado o local e possivelmente o processo ainda estaria começando nesse momento. Então, não sei se seria nesse momento, por esse motivo, né? Mas talvez essa prisão preventiva já existisse se houvesse uma pressão maior. Né? A gente entende que essa pressão também funciona. Infelizmente é assim que acontece. E o Emerson está dizendo assim, é o seguinte, negro, pobre e gay é difícil o sistema querer prender. É por aí. É por aí mesmo. Não é que o sistema querer prender. É que o caso não repercutiu, não mobilizou, não teve pressão na época e, em função dessa falta de cobrança, não tivemos resposta na fila que a própria advogada admitiu, que o judiciário enfrenta uma fila de processos e que esse caso, infelizmente, está nessa fila. Não teve a prioridade que exigia. Mas convenhamos. Se a família tem condição, não tenha dúvida, isso é real. Se tivesse condição financeira, se tivesse condição de contratar um advogado renomado, né? Daqueles que conhecem bem o sistema, talvez caminhos, né? A justiça já tivesse iniciado. Porque para a família não aconteceu nada ainda. A família espera que a justiça seja feita e o primeiro passo ainda nem foi dado. Né? Então, talvez, se a família tivesse condições realmente financeiras para ter um bom advogado, né? Você sabe que é assim que funciona, talvez a coisa já tivesse andado. É por isso que a doutora Francisca entrou na história. A doutora Francisca, ela recebe essa informação de jornalistas, ela fala, não, peraí, esse caso eu não admito o que está acontecendo. Aí ela entra com todo o escritório, prolabore, doutora. Excelente. Prolabore. O que é prolabore? Significa de graça. Exatamente, na faixa, não vou cobrar nada, eu só quero que se faça justiça nesse caso. E a doutora Francisca entra a partir de agora para mexer o doce, literalmente, Jason, mexer o doce e se fazer chegar à justiça. A polícia fez a parte dela, o Ministério Público fez a parte dele, a Polícia Militar no litoral fez a parte dela quando o prendeu numa situação de flagrante por furto, mas acabou não dando em nada, crime de menor potencial, né? Fica aquele tempo do furto, mas cadê a situação do homicídio? Se nessa história da PM no litoral, quando a PM aborda ele e o prende em flagrante por furto, se tem lá a preventiva, Jason, por homicídio qualificado por motivo torpe... Poderia estar guardado. Estaria guardado há um bom tempo. E tem uma outra circunstância que, inclusive, a doutora comentou ali. Ela usou o termo que o processo está sobrestado. O que significa que ele está congelado, ele está parado. Isso. Né? Ele não está dando sequência. Por quê? Quando a gente fala em homicídio, é importante que o autor tenha conhecimento do processo e o acompanhe, seja via defensoria ou com advogado próprio. Quando isso não acontece, simplesmente ele congela. Então, se ele estivesse preso, ele estaria à consciência do procedimento e o processo poderia continuar. Então, é necessário, sim, que esse mandado saia para que as coisas andem, né? Exato. Então, é só para deixar claro, preciso chamar o próximo assunto, Daniel, só para a gente deixar claro. Quando eu falei do advogado, eu me referia lá atrás, né? Quando tudo aconteceu. Claro. Né? Uma pressão maior. Uma pressão maior e tal. Mas hoje a família tem esse respaldo, né, Daniel? Da advogada, de um escritório, do balanço geral que entra nessa história e que vai acompanhar a partir de agora a fase processual. O aceite da justiça. Está faltando o aceite. Não é isso, exatamente. Doutora? Falta o aceite. A justiça aceitou, tem novidades, a gente vai estar acompanhando aqui, Jason. E essa é a certeza, a tranquilidade que eu posso colocar entre aspas da família. Peraí, o balanço geral agora está na história, né?
O nosso amigo lá, o Jasson, que a gente conhece há tanto tempo, está na história. Então a gente tem uma certeza de que parado não fica mais. Muito bem. É isso.